Os filósofos pré-socráticos, parte 1. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. I. Raven e M. Sofield. Sétima edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. Prefácio à segunda edição. Mais de 20 anos se passaram já desde que surgiram pela primeira vez os filósofos pré-socráticos. A partir de então foram muitas vezes reimpressos, com correções de menor monta. Até 1963, as reimpressões posteriores não sofreram qualquer alteração. Durante os últimos anos, G. S. Kirk e J. I. Raven deram-se conta de que em breve seria necessária uma edição basicamente revista, se é que ela não estava já em atraso. Dado que a saúde de J. I. Raven não era das melhores e que os seus interesses no campo da investigação se tinham orientado exclusivamente para a botânica, pediu a G. S. Kirk que ponderasse a questão e sugerisse um terceiro membro para a equipa. Ora, acontece que a parte do livro inicialmente da autoria de J.R. requeria uma profunda revisão, devido aos novos rumos tomados pela investigação. Por outro lado, também G.S.K. tinha vindo a trabalhar em outros campos, e nestas circunstâncias, necessitava de um colaborador no auge da tarefa. Em 1977, M. Sofield concordou em participar na empresa com pleno acordo dos três investigadores sobre o modo como o trabalho deveria ser levado a cabo. Grandes e importantes são as alterações desta nova edição. M. Sofield reescreveu por completo os capítulos respeitantes aos eleáticos e pitagóricos, devido principalmente às investigações dos filósofos analíticos no que toca aos primeiros, e as de Walter Burkert, em particular, sobre os segundos. Investigações que requereram uma nova avaliação dos pontos de vista de Corford Raven sobre as relações entre as duas escolas. Alckmin foi incluído nestes capítulos. Semelhantemente, M.S. reescreveu por inteiro o capítulo sobre Empédocles, a fim de ter em conta não apenas as reinterpretações de J. Bolak, G. Zuntz e outros estudiosos, como ainda a controvérsia que elas provocaram. Esperamos que a disposição dos fragmentos de Empédocles, na sua provável ordem original, resulte mais útil para o leitor. O capítulo sobre Anaxágoras, por outro lado, mantém-se, em grande parte. Como J.R. o escreveu, M.S. indicou em notas de rodapé, veja-se, a este propósito, o seu Essaion Anaxágoras, Cambridge, 1980, em que medida as suas soluções poderão ser, num ou noutro ponto, diferentes. Mas foi desejo dos três autores que este capítulo se mantivesse globalmente inalterado. Também Arquelau não sofreu modificação, e Diógenes foi ampliado de uma simples nota de rodapé. Sobre os atomistas, M.S. reescreveu as seções respeitantes aos principais metafísicos, aos átomos e ao vácuo, e ao peso dos átomos, para ter em conta as investigações de D.J. Furley, J. Barnes, D. O'Brien e outros, e ainda as seções sobre epistemologia e ética. A parte respeitante à ética foi, em grande medida, obra do Dr. J. F. Procopé, a quem expressamos os nossos mais calorosos agradecimentos. A primeira parte do livro foi inteiramente revista por G.S.K., mas com escassas alterações na sua redação global. O capítulo 1, sobre os precursores, sofreu um novo arranjo. Tendo sido abreviado e simplificado em alguns pontos, e apresenta seções adicionais relativas ao novo material órfico, ao fragmento cosmogônico de Alckmin e à transição do mito para a filosofia. Sobre os Milésios, Xenófanes e Heráclito, tem havido um acervo de publicações no último quarto de século, mas as consequências de tal facto têm sido menos significativas, se as compararmos com as das investigações sobre os pitagóricos, eleáticos e Empédocles. Tiveram-se em conta as contribuições, em particular, de C. H. Cain, sobre Anaximandro e Heráclito, de J. Barnes e W. K. C. Guthrie, mas a interpretação e a apresentação, não obstante numerosas modificações de pormenor, não foram muito drasticamente alteradas. Tudo isto reflete uma convicção geral de que o livro não devia ser radicalmente modificado na sua abordagem e ênfase das matérias, excepto quando estritamente necessário, e bem assim, a opinião pelo menos de G.S.K., de que apesar de toda a poeira da batalha, os reais progressos no tocante a estes primeiros pensadores têm sido bastante reduzidos. Uma evidente melhoria, em especial para os muitos leitores que se servem mais das traduções que dos textos gregos, consistiu em as introduzir no corpo do texto.
A bibliografia foi atualizada, e o novo Index Locorum é obra de N. Sullivan, a quem os autores estão profundamente agradecidos, como agradecidos estão também aos editores e impressores pela sua ajuda e pelo seu cuidadoso tratamento de um texto relativamente complicado. Mas, os autores, quer dizer, com pesar, os que ainda sobrevivem, porquanto J.R. faleceu em março de 1980, com 65 anos de idade, os seus notáveis dotes e a sua cativante personalidade estão bem evidenciados em John Raven by His Friends, publicado em 1981 pela viúva, Faith Raven, em Doctors Manor, Shepherd, Herts, Inglaterra. Num tom bem mais alegre, é com prazer que dedicamos uma vez mais este livro ao professor F. H. Sandasha, cujo profundo saber é ainda melhor apreciado nesta obra do que o foi na primeira edição. Prefácio à primeira edição. Este livro destina-se, em primeiro lugar, a todos aqueles que têm mais do que um interesse acidental pela história do pensamento grego antigo. Contudo, ao traduzirmos todos os trechos em grego, e ao confinarmos uma parte da discussão mais pormenorizada às notas em corpo 8 no fina dos parágrafos, tivemos também em mira tornar o livro útil para aqueles estudiosos da história da filosofia ou da ciência que não possuem um conhecimento prévio deste importante e atraente setor de investigação. Dois aspectos devem ser postos em destaque. Primeiro, limitamos a nossa esfera de ação aos principais físicos e pré-socráticos e seus precursores, cuja preocupação fundamental incidia sobre a natureza, e a coerência das coisas num todo. Interesses científicos mais especializados foram se desenvolvendo simultaneamente durante os séculos VI e V a.C., particularmente no campo da matemática, astronomia, geografia, medicina e biologia, mas por falta de espaço e, até certo ponto, por carência de testemunhos, não avançamos nestas matérias para além das preocupações dos principais físicos. Excluímos também os sofistas, cuja positiva contribuição filosófica, frequentemente exagerada, assenta fundamentalmente nos campos da epistemologia e da semântica. Em segundo lugar, não foi empenho nosso apresentar uma exposição necessariamente ortodoxa, se é que uma tal exposição é possível num campo em que as opiniões estão tão rapidamente a mudar, mas preferimos, em muitos dos casos, propor as nossas próprias interpretações de pontos controversos, e tentamos sempre proporcionar ao leitor os principais elementos para poder formar a sua própria opinião. A parte do livro que se ocupa da tradição jônica, incluindo os seus precursores e também os atomistas e Diógenes F.I. Os capítulos id sexta, XV e La XV terceiro, com a notícia respeitante às fontes, é da autoria de G. S. Kirk, ao passo que a parte que trata da tradição itálica, e também os capítulos sobre Anaxágoras e Arquelau, e deste os capítulos 7 e 16, são de J. e Raven. Os contributos de cada um dos autores foram evidentemente submetidos a uma crítica circunstanciada mútua, e o plano global do livro é de ambos. A extensão das diferentes seções do livro é, admitímo-lo, assaz variável. Nos pontos em que os testemunhos são mais abundantes e claros, particularmente nos casos em que subsistem fragmentos consideráveis, como por exemplo no tocante a Parmênides, o comentário pode ser naturalmente mais breve, onde os testemunhos são mais escassos e menos claros, como, por exemplo, no caso de Anaximandro ou dos pitagóricos, as nossas próprias explicações têm de ser forçosamente mais longas e complicadas. O capítulo 1 em particular, que versa uma parte da matéria que é frequentemente descurada, talvez seja em certos aspectos mais pormenorizado do que a sua importância básica requer, e aconselhamos os não especialistas a deixá-lo para o fim. Citamos apenas os textos mais importantes, e esses numa seleção inevitavelmente pessoal. Para uma coleção quase completa de fragmentos e testemunhos, o leitor deverá consultar H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, edições 5 e posteriores, Berlim, 1934-54, editados por W. Kranz. Esta obra fundamental é referida pela abreviatura DK. Nos lugares em que uma numeração com DK, exemplo gratia DK 28 a 12, é acrescentada a referência de um passo citado no presente trabalho, isso significa que DK, na seção indicada, cita do passo em questão mais do que nós. Omitimos as referências DK, onde se dá menos, ou não mais, do texto, e também no caso dos fragmentos, quando o número do fragmento, sempre na numeração de Diels, é o mesmo do da respectiva seção B em DK.
Nos casos em que ocorrem aditamentos em textos citados, sem outra indicação, é porque eles são habitualmente de Diels, e podem ser referidos às notas textuais de DK. Estamos naturalmente em dívida para com muitos amigos nossos pelas suas sugestões e ajuda, e também, escusado seria dizê-lo, para com os autores que nos precederam, como Zeller, Burnet, Corford, Rose e Chernis. Muitas destas dívidas encontram-se registradas no texto. No respeitante a conselhos e assistência de ordem tipográfica, somos devedores do pessoal da imprensa da Cambridge University Press. H. Lloyd Jones e Rua D. Mathewson leram as provas e fizeram-nos grande número de valiosas sugestões. Uma outra contribuição relevante foi-nos dada por F. H. Sandasha, cujos numerosos comentários, sagazes e eruditos, ao esboço final desta obra foram da maior valia, e a quem, como modesta oferta, nós gostaríamos de dedicar este livro. Nota introdutória. As fontes da filosofia pré-socrática. A. Citações diretas. Os fragmentos dos pensadores pré-socráticos que chegaram até nós conservam-se como citações em autores antigos posteriores, desde Platão, no século IV a.C., até Simplício, no século VI d.C., e ainda, em raros casos, em escritores bizantinos tardios, como João Tzetzes. A data da fonte em que ocorre a citação não é, evidentemente, um guia seguro quanto à sua exatidão. Assim, Platão é, como se sabe, negligente nas citações que faz de todo tipo de fontes, não raro mistura citação com paráfrase, e a sua atitude para com os predecessores não é frequentemente objetiva, mas jocosa ou irônica. Por outro lado, o neoplatônico Simplício, que viveu um bom milênio depois dos pré-socráticos, fez citações longas e manifestamente exatas, em particular de Parmênides, Empédocles, Anaxágoras e Diógenes de Apolônia, não por uma questão de adorno literário, mas porque nos seus comentários à Física e ao Dicaelo de Aristóteles considerou necessário, para expor as opiniões de Aristóteles a respeito dos predecessores, transcrever as suas próprias palavras. Por vezes, Simplício levou este processo mais longe do que era necessário, porque, conforme ele próprio declara, uma determinada obra antiga se tinha tomado bastante rara. Aristóteles, como Platão, fez citações diretas relativamente escassas e o seu principal merecimento reside nos resumos e críticas que faz dos primeiros pensadores. Tirante Platão, Aristóteles e Simplício, podemos selecionar, como dignas de menção especial, as seguintes fontes de certos verbatim. 1. Plutarco, filósofo acadêmico, historiador e ensaísta do século II d.C., incluiu, nos seus extensos ensaios morais, centenas de citações, muitas vezes por ele desenvolvidas, interpoladas ou parcialmente refundidas, dos pensadores pré-socráticos. 2. Sexto Empírico, filósofo cético e físico dos finais do século II d.C., expôs as teorias de Enesidemo, que viveu uns 2 séculos antes e que, por sua vez, se baseou, em grande medida, em fontes helenísticas. Sexto cita numerosos passos antigos relativos ao conhecimento e fidedignidade dos sentidos. 3. Clemente de Alexandria, chefe erudito da escola catequética, viveu na segunda metade do século II d.C. e nos primeiros anos do terceiro. Apesar de convertido ao cristianismo, Clemente manteve, no entanto, o seu interesse pela literatura grega de todos os gêneros e usou de um amplo saber e de uma singular memória para ilustrar as suas comparações entre paganismo e cristianismo com frequentes citações de poetas e filósofos gregos, mormente no seu Protrepticus e nos 8 livros do Stromaías ou Miscelâneas. 4. Hipólito, teólogo radicado em Roma no século III d.C., escreveu uma refutação de todas as heresias em 9 livros, em que atacava as heresias cristãs, acusando-as de serem revivescências da filosofia pagã. A heresia noeciana, por exemplo, era, segundo ele, uma restauração da teoria de Heráclito sobre a coincidência dos contrários, disputa que Hipólito tentou fundamentar mediante a citação de não menos de 17 aforismos de Heráclito, muitos dos quais teriam ficado, de outro modo, desconhecidos. V. Diógenes Laércio compilou, provavelmente no século III d.C., as vidas de filósofos célebres em 10 volumes, obra superficial mais importante para o nosso ponto de vista. Nas notícias biográficas e doxográficas, derivadas sobretudo de fontes helenísticas, incluiu ocasionais e breves citações. Vi.
João Estobeu, antologista do século V d.C., reuniu no seu Antologium excertos de caráter educativo provenientes de todos os gêneros da literatura grega, mas com especial relevo para as máximas morais. Muitos fragmentos dos pré-socráticos, nomeadamente de Demócrito, foram por ele conservados, frequentemente numa forma um tanto adulterada. As principais fontes de Estobeu foram os manuais e compêndios que proliferaram no período alexandrino. Além das principais fontes acima indicadas, ocorrem esporadicamente citações dos pré-socráticos em outros autores, no epicurista Filodemo, em estoicos, como Marco Aurélio, e ecléticos, como Máximo de Tiro, em escritores cristãos, além de Clemente e Hipólito, por exemplo em Orígenes, ocasionalmente em Écio. Veja-se b. 4. b. As citações diretas em Écio são raras, em autores técnicos, como o médico Galeno, o geógrafo Estrabão e o antologista de alimentos e bebidas Ateneu, e, não menos importante, em escritores neoplatônicos, desde Numênio, Plotino, Porfírio e Lâmbrico, os dois últimos escreveram sobre Pitágoras, até Proclo e, evidentemente, o inestimável Simplício. Para concluir estas notas sobre as fontes de citações diretas, força é salientar que o autor de uma citação direta não precisava de ter visto a obra original, porquanto epítomes, antologias e compêndios de toda espécie, conhecidos desde o Pias, p. 93, n2, o elaborados em Lurgoscula nos 3 séculos que se seguiram à fundação de Alexandria, eram considerados como sucedâneos adequados de grande número desses originais em prosa, de natureza técnica. B. Testemunhos. 1. Platão é o mais antigo comentador dos pré-socráticos, se bem que já houvesse referências ocasionais em Eurípides e Aristófanes. Os seus comentários, contudo, são na maior parte apenas fortuitos e inspirados, como muitas das suas citações, pela ironia ou por intenções lúdicas. É assim que as suas referências a Heráclito, Parmênides e Empédocles são na maioria dos casos despreocupados obter dieta, além de parciais ou exagerados, em vez de sóbrios e objetivos juízos históricos. Desde que reconheçamos este facto, Platão tem para nós grande valor como fonte de informação. Um passo do Fédon, 96 ISS, fornece uma útil, ainda que breve, descrição das preocupações do século V relativas à natureza. 2. Aristóteles prestou aos seus predecessores em filosofia uma atenção mais séria do que Platão, e prefaciou alguns dos tratados com exames metódicos das suas opiniões, nomeadamente no livro A da Metafísica. Contudo, os seus juízos são frequentemente deformados pela visão que tinha da filosofia anterior, como um progresso vacilante em direção à verdade que o próprio Aristóteles revelava nas suas doutrinas sobre a natureza, particularmente nas relativas à causalidade. É certo que na sua obra há também numerosas críticas sagazes e valiosas, e uma grande provisão de informações factuais. 3. Teofrasto meteu ombros à redacção da história da filosofia anterior, desde Tales a Platão, como parte do seu contributo para a atividade enciclopédica organizada pelo seu mestre Aristóteles, tal como Eudemo tomou a seu cargo a história da teologia, da astronomia e da matemática, e Menon a da medicina. Segundo a lista das suas obras, elaborada por Diógenes Laércio, Teofrasto escreveu 16, ou 18, livros de opiniões de física, ou opiniões dos físicos. Estes foram mais tarde condensados em 2 volumes. Apenas o último livro, sobre as sensações, subsiste na sua maior parte, porém, excertos importantes do primeiro livro, sobre os princípios materiais, foram transcritos por Simplício nos seus comentários à Física de Aristóteles. Alguns destes excertos foram colhidos por Simplício nos comentários, hoje perdidos, da autoria do importante comentador peripatético Alexandre de Afrodísias. Neste primeiro livro, Teofrasto ocupava-se dos diferentes pensadores, numa ordem cronológica aproximada, acrescentando-lhes o nome da cidade, o patronímico e, uma que outra vez, a data ou as relações mútuas. Nos demais livros, a ordem era cronológica apenas dentro das principais divisões lógicas. Além da história geral, Teofrasto escreveu obras especiais sobre Anaxímenes, Empédocles, Anaxágoras, Arquelau e, em vários volumes, sobre Demócrito. Infelizmente, todas elas se perderam. É de supor que Teofrasto não se tenha poupado esforços para consultar as fontes originais sobre estes pensadores.
Contudo, a avaliar pelas provas de que dispomos, os seus juízos, até mesmo sobre eles, foram muito frequentemente auridos diretamente em Aristóteles, sem grandes esforços para exercer uma crítica nova e objetiva. 4. A tradição doxográfica. A. Suas características gerais. A grandiosa obra de Teofrasto veio a ser para o mundo antigo a autoridade padrão sobre a filosofia pré-socrática, e está na origem da maior parte das coleções posteriores de opiniões, Doxa Ares contra o Placita. Estas coleções tomaram diferentes formas. 1. Em reproduções cercanas do arranjo de Teofrasto, cada tópico principal era considerado numa seção à parte, sendo os diferentes pensadores tratados sucessivamente dentro de cada seção. Este foi o método seguido por Écio e pela sua fonte, os Vetusta Placita, veja-se p. 17. 2. Os biodoxógrafos consideraram conjuntamente todas as opiniões de cada filósofo, fazendo-as acompanhar de pormenores da sua vida, fornecidos, em larga escala, pela imaginação febril de biógrafos e historiadores helenísticos, como Hermipo de Esmirna, Jerônimo de Rhodes e Neantes de Císico. O resultado encontra-se exemplificado no emaranhado biográfico de Diógenes Laércio. 3. Outro tipo de obra doxográfica é visível nas Diadochai, ou relatos de sucessões de filósofos. O seu iniciador foi o peripatético Sócion de Alexandria, que por volta de 200 a.C. passou em revista os filósofos anteriores, ordenados por escolas. Os pensadores conhecidos eram relacionados uns com os outros numa linha descendente de mestre a discípulo. Neste ponto, Sócion nada mais fez que ampliar e formalizar um processo iniciado por Teofrasto. Além disso, a escola jônica era claramente distinguida da itálica. Muitos dos compêndios doxográficos da patrística, nomeadamente os de Eusébio, Ireneu, Arnóbio, Teodoreto, que, não obstante, também fez uso direto de Écio, e Santo Agostinho, eram baseados nos breves relatos dos autores de sucessões. 4. O cronógrafo Apolodoro de Alexandria compôs, no meado do século II a.C., uma relação inverso das datas e opiniões dos filósofos. Esta apoiava-se, sob determinados aspectos, na divisão em escolas e mestres, de Sócion, sob outros. Na cronologia de Eratóstenes, que judiciosamente atribuíra datas a artistas, filósofos e escritores, assim como a acontecimentos políticos. Apolodoro preencheu as lacunas deixadas por Eratóstenes, segundo princípios muito arbitrários, supôs que a acme de um filósofo, ou período culminante da sua atividade, ocorreria aos 40 anos de idade, e fazia-a coincidir o mais aproximadamente possível com um número determinado de épocas cronológicas mais importantes, como, por exemplo, a tomada de Sardes, em 5465 a.C., ou a fundação de Túrios, em 4443. Além disso, fez sempre um pretenso discípulo 40 anos mais novo do que o seu suposto mestre. B. Écio e os Vetusta Placita. Dois epitomes doxográficos, muito semelhantes entre si, foram independentemente derivados de um mesmo original perdido, a coleção de opiniões elaborada por Écio, um compilador provavelmente do século II d.C., cujo nome se conhece por uma referência em Teodoreto e que, não fora essa circunstância, ser-nos-ia inteiramente desconhecido. Os ditos compêndios são o epítome de opiniões de física, em 5 livros, que falsamente reivindica a autoria de Plutarco, e os extractos de física, que aparecem, na sua maior parte, no livro 1 do Antoiogium de Estobeu. Da primeira destas obras, que teve uma ampla divulgação, provém algumas das informações do Pseudo-Galeno, de Atenágoras, Aquiles e Cirilo, de Els, nos seus monumentais Doxographie Graecae, dispus estas duas fontes em colunas paralelas, como sendo os Placita de Écio, o que constitui a nossa mais extensa, se não sempre a mais exata, autoridade doxográfica. A obra de Écio baseava-se não diretamente na história de Teofrasto, mas num resumo intermediário, elaborado, provavelmente, na escola de Posidônio, no século I a sexta obra, hoje perdida, foi chamada por Dias Vetusta Placita. Nela se acrescentavam as opiniões de estoicos, epicuristas e peripatéticos, as registradas por Teofrasto, e muito do que fora aurido em Teofrasto, foi submetido a uma reformulação estoica. O próprio Écio acrescentou opiniões estoicas e epicuristas suplementares, e bem assim umas quantas definições e comentários introdutórios. Uma utilização direta dos Vetusta Placita foi feita por Varrão, no Didi Natali de Censorino.
E encontra-se também em Cícero, na breve doxografia acadêmica Priora 11, 37, 118. C. Outras fontes doxográficas importantes, e Hipólito. O primeiro livro da sua refutação de todas as heresias, o chamado Filosofomeno outrora atribuído a Orígenes, é uma biodoxografia com informações desgarradas dos principais filósofos. As seções sobre Tales, Pitágoras, Empédocles, Heráclito, os eleatas e os atomistas provêm de um resumo biográfico banal e têm pouca valia, ao contrário do que acontece com as seções dedicadas a Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Arquelau e Xenófanes, que derivam de uma fonte biográfica mais completa e muito mais valiosa. Em muitos pontos, os comentários sobre o segundo grupo são mais circunstanciados e menos imprecisos que os correspondentes em Écio. 2. O Estromateis do Pseudopluiarco. Estas breves miscelâneas, que convém distinguir do Eptilme, derivado de Écio e igualmente atribuído a Plutarco, foram conservadas por Eusébio, provém de uma fonte similar à do segundo grupo, em Hipólito. Diferem no fato de se concentrarem sobre o conteúdo dos primeiros livros de Teofrasto, os que tratavam do princípio material, da cosmogonia e dos corpos celestes, e contêm muito de verbosidade e de interpretações pretensiosas. Contudo, conservam uns quantos pormenores importantes que não ocorrem em quaisquer outras obras. 3. Diógenes Laércio. Afora as minudências biográficas selecionadas a partir de numerosas fontes, alguns dados cronológicos úteis, colhidos em Apoiodoro, e deploráveis epigramas saídos da pena do próprio Diógenes. As opiniões de cada pensador são usualmente expostas em duas notas doxográficas distintas. A primeira, a que Diógenes chamou Kefalaides, ou exposição sumária, provém de uma fonte biográfica sem valor, semelhante à que foi utilizada por Hipólito no seu primeiro grupo, e a segunda, o Epimeros, ou exposição pormenorizada, procede de um epítome mais completo e mais fidedigno, como o que foi usado por Hipólito para o seu segundo grupo. 5. Conclusão. Importa recordar que muitos autores, que não dependiam da tradição teofrástica direta, consagraram, como é sabido, obras especiais aos primeiros filósofos. Por exemplo, o acadêmico do IV século a.C., Heraclides Pontico, escreveu 4 livros sobre Heraclito, se outro tanto fez o estoico Cleantes, ao passo que o discípulo de Aristóteles, Aristóxeno, escreveu biografias, em que se incluía uma de Pitágoras. Por isso mesmo, convém fazer uma concessão à possibilidade de aparecerem juízos isolados, não teofrásticos, em fontes ecléticas tardias como Plutarco ou Clemente, se bem que a maior parte desses juízos, que nos é possível reconhecer como tais, apresentem, no entanto, indícios de influência aristotélica, ou estoica, epiurista ou cética. Teofrasto continua a ser a principal fonte de informação, e a sua obra é-nos conhecida através dos doxógrafos, por intermédio de citações feitas por Simpsio, e pelo que chegou até nós do Dicensite. Por isto, evidente se torna que Teofrasto foi profundamente influenciado por Aristóteles, que, conforme dissemos, não teve em mira, como Teofrasto devia ter tido, uma extrema objetividade histórica. Teofrasto não foi mais bem-sucedido do que é de esperar, na compreensão dos móveis de um período anterior ao seu e de um diferente mundo de pensamento. Um outro defeito seu consistiu no facto de, uma vez isolado um modelo geral de explicação, particularmente para factos cosmológicos, ele tender para impô-lo, talvez de uma maneira demasiado arrojada, em casos em que carecia de documentação completa, casos que, segundo parece, não foram infrequentes. Nestes termos, só nos é dado ter plena confiança no nosso conhecimento de um pensador pré-socrático, quando a interpretação aristotélica ou teofrástica, mesmo nos casos em que ela possa ser reconstituída com exatidão, for confirmada por excertos pertinentes e bem autenticados do filósofo em questão. Capítulo 1. Os precursores da cosmogonia filosófica. Neste longo capítulo preliminar, examinam-se certas ideias que não são verdadeiramente filosóficas, são, isso sim, no seu contexto, mais propriamente mitológicas do que racionalistas, mas podem, não obstante, ser consideradas como significativos prelúdios das tentativas para explicar o mundo, tentativas essas que tiveram o seu início com Tales. Não interessa aqui, ao nosso propósito, a mitologia pura, mas antes conceitos que, apesar de expressos na linguagem do mito e por intermédio das suas personagens, são o resultado de uma mais direta, empírica e não simbólica maneira de pensar.
Estes modos quase racionalistas de encarar o mundo dizem respeito, na maioria dos casos, à fase mais recuada da sua história, e começam verdadeiramente com o seu nascimento ou criação, ao mesmo tempo que coincidem com o esforço, realizado da forma mais notável por Hesíodo na Teogonia, para sistematizar as múltiplas divindades da lenda, ao fazê-las descender de um antepassado comum ou de um par de antepassados. Nos começos do mundo. Contudo, a investigação ativa acerca da ascendência do mundo, quer ela fosse principalmente mítica, como em Hesíodo, quer sobretudo racional, como nos filósofos milésios, deve ter sido continuada apenas por uma minoria. A estrutura geral do mundo presente, âmbito comum de experiência, era de mais amplo interesse, e neste campo, parece ter sido largamente aceite uma perspectiva comum, simplista e extrovertida, se bem que parcialmente mítica. Ela surge, de tempos a tempos, em Homero, e é sumariamente descrita no 1. Nos 2 e 3 examinam-se dois conceitos a que os próprios gregos atribuíram mais tarde importância cosmogônica, os de Oquianos e de Nyx, noite. Os 4, 5 e 6 ocupam-se de três temas especiais, todos de caráter essencialmente não filosófico, mas que tratam de aspectos cosmogônicos. Primeiro, as diversas ideias cosmogônicas associadas a Orfeu, seguidamente, a Teogonia de Hesíodo, depois, os intrigantes pontos de vista de Alckmin, numa extensão decerto um tanto desproporcionada, de Ferecides de Ciros. Por último, no 7 surge uma breve reflexão sobre os passos que foram necessários dar para que se transitasse para uma atitude mais inteiramente racional. Em um ou outro ponto, faremos referência à mitologia comparativa de antigas culturas próximo-orientais, particularmente da babilônica, da egípcia e da hitita. Há profundas semelhanças entre algumas das histórias cosmogóicas dos gregos e os mitos teogônicos das grandes civilizações fluviais e suas vizinhas. Estas semelhanças ajudam-nos a esclarecer alguns pormenores das explicações dadas pelos gregos até Tales, inclusive. As traduções dos principais textos não gregos podem ser facilmente encontradas em Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, obra editada por J. B. Pritchard de Princeton, 3.11 edição, 1969, que será referida por Pritchard. Anne. 3 resumos úteis, todos na série Peikan, são o de H. Frankfurt e outros autores, Sephora Philosophy, Armor-Jort, 1949, originalmente publicado como The Intellectual Adventure of Ancient Men, Chicago University Press, 1946, o de Orhua Gurney e Deitites, Armor-Jort, edição Reverendo, 1961, e o de G. S. Kirk, The Nature of Gremifis, Armor-Jort, 1974, Capitão Xi. Pouco se dirá neste capítulo sobre o desenvolvimento do conceito da alma. A noção homérica da psiche ou alma sopro-vital como uma imagem insubstancial do corpo, a que dá vida e ao qual sobrevive numa existência miserável e exangue no Hades, é por demais familiar para carecer de descrição neste lugar. Obras como De Grâce and the Irrational, Berkeley, 1951, de R. Dodds, e o capítulo 5 da Theology of the Early Greek Philosophers, Oxford, 1947, de Jagger, dão-nos uma boa exposição da ideia popular, pré-filosófica, da alma. Pitágoras foi possivelmente o primeiro grego a encarar explicitamente a alma como algo de moralmente importante, e Heráclito, o primeiro a mostrar com clareza que o conhecimento da alma era relevante para o conhecimento da estrutura do cosmos. Contudo, a ideia de que a substância da alma era aparentada com o éter, ou com a substância dos astros, existia há já algum tempo, segundo parece concluir-se de contextos poéticos do século V a.C., como parte de um conjunto complexo de crenças populares. A par da distinta concepção homérica de uma alma sopro-vital. Estes antecedentes serão resumidos nos capítulos sobre Tales, Anaximenes e Heráclito. O principal objetivo dos mais antigos e deliberados esforços para explicar o mundo continuou a ser o da descrição do seu desenvolvimento a partir de um começo simples e, por conseguinte, inteiramente compreensível. As questões atinentes à vida humana figuravam-se como pertença de um tipo diferente de investigação, mais propriamente, da tradição poética, em que as hipóteses herdadas do passado, apesar de por vezes inconsistentes, eram ainda consideradas válidas. Além disso, o estado originário do mundo e o método pelo qual se diversificou foram frequentemente concebidos antropomorficamente, em termos de um progenitor ou par de progenitores.
Esta tentativa de explicação genealógica persistiu mesmo depois do eventual abandono, por parte dos filósofos milésios, da estrutura mitológica tradicional, discutida no 7. Parte da originalidade de Heráclito consistiu na total rejeição de uma tal atitude. Uma visão ingênua do mundo. Uma concepção popular da natureza do mundo, de que é possível encontrar vestígios, principalmente em referências dispersas em Homero, é aproximadamente como se segue: o céu é um hemisfério sólido, como uma tigela. A noção de solidez, assim como a de brilho, é transmitida, provavelmente, por estes epítetos referentes a metais. É o céu que cobre a terra circular e plana. A parte inferior do espaço entre a terra e o céu, até as nuvens, inclusive, contém um sol-bruma. A parte mais elevada, por vezes também chamada orgavoz propriamente dito, é o éter, o ar superior, reluzente, que é concebido, uma que outra vez, como ígneo. Na segunda. 14, 288, o abeto, através do aer, chegava até ao éter. Por baixo da sua superfície, a terra estende-se até uma grande profundidade, e tem as suas raízes no, ou por cima do, Tártaro. 1. Homero 11. Oitava, 13, fala Zeus, ou agarro nele e o precipito no brumoso Tártaro, bem longe, onde se encontra o abismo mais profundo no interior da terra, aí estão os portões de ferro e o limiar de bronze, tão abaixo do Hades, quanto o céu dista da terra. 2. Hesíodo, Teogonia 726. Ao seu do Tártaro, redor corre uma muralha de bronze, e a toda volta, a noite em tríplice fileira se derrama, em torno da garganta, e por cima estão as raízes da terra e do mar estéril. O recinto do Tártaro é, pois, de bronze, e, por conseguinte, firme, inabalável, como o céu. A simetria reflete-se também na equidistância entre o céu e a superfície da terra, e a superfície desta e os seus alicerces, dado que Hades, no último verso de parece uma variante lógica de um original terra, como na Teogonia 720, tão no interior da terra, quanto o céu dista dela. Havia uma certa imprecisão no tocante à relação entre o Hades, o Érebo e o Tártaro, muito embora o Tártaro fosse certamente a parte mais profunda do inframundo. A simetria entre o inframundo e o supramundo não era evidentemente completa, a forma do Tártaro não era, normalmente, concebida como hemisférica, e a do céu surge frequentemente complicada pela ideia de que o Monte Olimpo a ele se une como morada dos deuses. Uma concepção diferente fazia a Terra prolongar-se indefinidamente para baixo. 3. Xenófanes Frei 28, igual a 180. Da Terra é este o limite superior que nós vemos aos nossos pés, em contato com o ar, mas a sua parte inferior continua indefinidamente. É esta uma formulação posterior, mas ainda mais popular que intelectual. Em torno da orla do disco terrestre, segundo a visão simplista, corria o vasto rio Oceanos. Este conceito teve uma importância considerável no pensamento pré-científico grego, e é discutido na seção imediatamente a seguir. 2. Oceanos. E, como o rio que circunda a terra, e fonte de todas as águas. 4. Homero Li. 18. 607. Hefesto, sobre ele coloca a grande força do rio Oceanos, ao longo da cercadura extrema do escudo bem trabalhado. 5. Heródoto. Quarta. 8. Os gregos sustentam com palavras que Oceanos, que tem a sua origem nas regiões onde o sol se ergue, flui em redor de toda a terra, mas não fornecem desse facto uma demonstração concludente. 6. Homero. 21. 194. Eus, a ele nem mesmo se compara o nobre Aquelou, nem a grande força de Oceanos de profunda corrente, do qual, evidentemente, dimanam todos os rios e todo o mar e todas as nascentes e poços profundos. Que Oceanos rodeia a superfície circular da Terra, ainda que os poemas homéricos o não declarem explicitamente, é o que nos sugerem os passos 4, onde o escudo feito para Aquiles é obviamente considerado como sendo redondo, e 8, e alguns dos epítetos aplicados a Oceanos, especialmente que corre para trás, o que provavelmente significa que reflui sobre si mesmo. Passos há em Eurípides e em outros autores que mostram, do mesmo modo que em Heródoto, 5, que a ideia de um Oceanos circundante e circular era amplamente aceita, contudo, um emprego mais livre, como um vasto mar exterior, tinha já começado a aparecer ocasionalmente em Homero, em especial na Odisseia. O trecho 4 descreve Oceanos como um rio,
e esta era também uma opinião comumente aceita. Frequentes são as referências às correntes, Roaí, de oceanos. Assim sendo, era provavelmente composto de água doce, e Seis descreve-o como nascente de todas as águas, tanto doces como salgadas, que estão compreendidas dentro da sua órbita. À superfície ou debaixo da terra. A noção de que a água salgada é simplesmente água doce de certo modo temperada pela terra foi geralmente defendida no período científico. A ideia do rio que rodeia a Terra difere dos demais elementos da visão popular do mundo no facto de se não basear tão claramente na experiência. O céu parece hemisférico e, para certos olhos, impenetrável, por esse motivo é chamado de bronze e considerado como sendo semelhante ao gelo ou sólido, mesmo por Anaxímenes e Empédocles. A Terra parece plana, e o horizonte, circular. Contudo, a experiência não pode sugerir tão facilmente que o horizonte mais remoto seja delimitado por um rio de água doce. É possível que alguns viajantes tivessem trazido notícias de vastos mares para lá do Mediterrâneo, mas esses mares seriam salgados. As fontes a borbulhar da Terra podem sugerir rios subterrâneos, mas esse facto não implica necessariamente a ideia de um rio circundante. Força é, pois, admitir a possibilidade de esta concepção particular se ter originado nas grandes civilizações fluviais do Egito e da Mesopotâmia, e de ter sido de algum modo introduzida na Grécia, onde recebeu uma forma helênica específica. Havemos de ver, p. 89 e s, que a ideia que Tales fazia da terra flutuar na água foi, por consequência, provavelmente importada, e as coincidências de pormenor entre as versões gregas de certos mitos e as versões babilônicas ou hititas provam que concepções não autóctones, quer da área Egeia, quer de centros culturais próximos de povos de língua grega antes da sua entrada na Grécia, tinham já penetrado no pensamento grego mesmo ao tempo de Hesíodo, e provavelmente muito antes. Estas coincidências são discutidas de forma resumida a pp. 38 e essas referências homéricas isoladas a respeito de oceanos como origem de todas as coisas aparecerão também, p. 10 e s, como alusão provável a ideias mitológicas não gregas. Nos relatos babilônicos e em algumas versões egípcias, a terra era considerada como estando em vias de secar, ou a emergir, o meio das águas primevas asterisco. Não é de estranhar que uma tal ideia se tenha desenvolvido na Mesopotâmia, onde a terra se formara certamente a partir dos terrenos pantanosos existentes entre os dois rios, nem no Egito, onde a terra fértil emergia todos os anos, mal as cheias do Nilo baixavam. A terra que emerge de uma vastidão ilimitada de água primeva continuará a estar rodeada de água. Este facto parece fornecer um motivo plausível, embora não seguro, para a formação do conceito grego de oceanos. 2. Neste desenvolvimento popular do motivo da água primeva, a terra é considerada como solidamente enraizada, uma vez emersa, e a vastidão ilimitada da água, que parece ter sido sempre concebida com um limite superior, uma superfície, é reduzida a um rio, vasto mas não necessariamente limitado. 3. 1. Confira a epopeia babilônica da criação, que teve origem, provavelmente no segundo milênio antes de Cristo, Tabuinha I, 1:6, Pritchard, Anne, 60s, quando nas alturas o céu ainda não tinha recebido nome. Embaixo a terra firme ainda não tinha sido chamada pelo nome, nada a não ser o primordial Apsu, que lhes deu o ser, Mumut Amat, aquela que a todos deu a luz, misturando-se as suas águas como um só corpo, nenhuma choupana fora coberta de colmo, nenhum pântano tinha surgido. Apsu e Tiamat eram os princípios masculino e feminino da água primeva. Por vezes, mas talvez não aqui, simbolizam o peixe e a água salgada, respectivamente. No que respeita ao Egito, confira, exemplo grate o texto do século 24 AC, proveniente de Heliópolis, Ané, p. 3, ó Atum Keprer, tu estavas no alto sobre a colina primeva. O outeiro primevo foi a primeira porção de terra a surgir das águas ilimitadas, estava situado em centros de culto muito diversos, e é simbolizado pela pirâmide. Veja-se ainda uma outra versão, procedente do Livro dos Mortos, na sua forma actual, da segunda metade do segundo milênio. Eu sou Atum, quando estava sozinho em Num, eu sou Re nas suas primeiras manifestações, quando começou a governar aquilo que fizera. Atum era o deus criador adorado em Heliópolis e equiparado ao deus Sol, Re. Não é a vastidão primeva das águas. 2. Originalmente, oceanos era talvez um termo descritivo, não pessoal,
presumivelmente aparentado com o hitita Ugina, que significa anel, ou com o sânscrito Asayana, que quer dizer aquilo que rodeia. O seu desenvolvimento em figura mitológica, como ocorre por vezes em Homero e em Hesíodo, deve ter sido relativamente tardio. Veja-se também em M. L. West, Hesiod, Theogombon, Oxford, 1966, p. 201. 3 oceanos têm uma margem mais distante no episódio, provavelmente tardio, dos infernos na Odisseia, e em Hesíodo, onde para além do oceanos, Teug. 245, 274, 294, quer dizer a região que nenhum homem conhece. O rio circundante estava implícito no mito do Sol, que, depois de atravessar o céu com os cavalos e o carro, voga numa taça de ouro em redor da corrente de oceanos, e deste modo, chega de regresso ao Oriente precisamente antes do raiar do dia. 7 Minermo Frei 10 Dio. A Hélio coube em sorte mourejar todo dia, sem jamais haver descanso algum para os seus cavalos ou para si próprio, desde que a aurora de rose os dedos, abandonando oceanos, sobe ao céu, pois a ele transportam através das ondas o leito encantador, côncavo e forjado pelas mãos de Hefesto, de ouro precioso e alado, velozmente o transporta a dormir à superfície das águas, desde a morada das Hespérides à terra dos etíopes, onde o carro veloz e os cavalos se detêm até chegar à aurora, filha da manhã, então sobe para o seu carro o filho de Hipérion. Este pormenor, sobre ele veja-se também Estesícoro Frei 8, 4 page, não é mencionado em Homero no Egito. Acreditava-se que o Sol viajava de Ocidente para Oriente num barco, através das águas subterrâneas, e esta crença pode ou não ter estado na origem da versão grega. Contudo, é possível que a escolha de uma taça ou tigela se baseie na forma redonda do próprio Sol, e sugira uma tentativa de explicação mais empírica e não totalmente mitopoética. Em Heráclito, 224, o próprio Sol é descrito como uma tígida côncava cheia de fogo, e foi provavelmente uma explicação popular deste tipo que deu origem à concepção mais pictórica do Sol como auriga. O Sol Erx de Oceanos, OG segunda. VN, 422, mas não há sugestão alguma de qualquer espécie de nave. O aperfeiçoamento da ideia do Sol a vogar em redor de oceanos podia ser pós-homérica. Na Ode X, 194, o Sol vai para debaixo da Terra, o que, provavelmente, apenas significa que ele se põe. As estrelas em Homero banham-se no oceanos, exemplo gratia. V, 6, XVM, 489, dificilmente podem todas elas ter barcos, e seria possível conceber a ideia de irem através de oceanos e passarem por baixo da Terra, embora tais pormenores não careçam de ter sido visualizados. 2. Oceanos como fonte ou origem de todas as coisas. Homero, segunda. 14, 200, repetido era 14, 301. Fala era, pois eu vou ver os limites da terra fecunda e oceanos, progenitor dos deuses, e Tétis, sua mãe. 9. Homero II. 14, 244, fala a Hipnos, a um outro dos deuses sempiternos eu adormecê-lo-ia facilmente, mesmo que das correntes do rio Oceanos, que tudo gerou, se tratasse, mas de Zeus, filho de Crotios, eu não ousaria aproximar-me, nem adormecê-lo, a menos que ele mesmo me ordenasse. Na sessão anterior, apresentamos um esboço da versão usual de Oceanos em Homero. Nos dois últimos trechos, a descrição de Oceanos como origem dos deuses, 8, e de todas as coisas, 9, é única sem inesperada, além de ultrapassarem muito o que estava implícito em 6. De notar é que, afora o episódio particular em que ocorrem estes dois passos, a Zeus enganado por Hera, li. 14, J 53.360, e 15, init, quase nada em Homero que possa ser razoavelmente interpretado como especificamente cosmogônico ou cosmológico, isto é, que ultrapasse a admitida linha limite do que foi denominado visão popular do mundo. Mesmo deste episódio não há muito a extrair. Efectivamente, desde que se admita uma ligeira singularidade de expressão, pouco há nele que não possa ser explicado sem o recurso a interpretações cosmológicas. Essa mesma conclusão pode aplicar-se a Oceanos. 8 e 9 não necessitam de ter uma implicação maior que a de que o rio Oceanos é a fonte de toda a água doce, como em 6, a água é necessária à vida.
Consequentemente, a vida deve ter se originado, direta ou indiretamente, a partir de oceanos. Tal fato não explicaria a sua paternidade em relação aos deuses em 8, mas que podia ser uma ampliação poética, o que acarretaria também 9 a restrição da aplicação de pantesi, em 9, aos seres vivos e à vida das plantas. Contudo, poder-se-ia pressupor uma vez mais a mesma espécie de liberdade poética. Força é admitir, no entanto, que as referências, se assim as interpretarmos, seriam despropositadamente abreviadas e produziriam um efeito um tanto bizarro. 1. Nomeadamente, 14, a noite, segunda. 15, 189-93, a divisão do mundo entre Zeus, Poseidon e Hades, lote 14, 203 ES, 274, igual 15, 225, 279, únicas referências homéricas a Cronos, aos Titãs e ao Tártaro, se exceptuarmos dois importantes passos no canto oitavo, 11, Ti, 13 SS, e 478 ISS, segunda. 14, 271, 15, 37 S. Duas das quatro referências em Homero a Estige como juramento dos deuses. Os dois últimos casos podiam ser considerados como interpolações com afinidades hesiodicas, embora não procedam de nenhum dos poemas de F. Hesíodo que conhecemos. Para Platão e Aristóteles, pelo menos, os trechos 8 e 9 apresentaram-se certamente com alguma relevância cosmológica. 10 Platão Teteto 152 Homero, que, ao dizer Oceanos, progenitor dos deuses, e a mãe Tétis, declarou que todas as coisas têm origem no fluxo e no movimento. 11 Aristóteles Mel. A3, 983b27, continuação de 85, há quem suponha que os mais antigos, e por certo, primeiros teólogos, muito anteriores à presente geração, formularam a mesma hipótese, e que Tales, pois fizeram de Oceanos e de Tétis, progenitores do que nasce, e do juramento dos deuses, a água, a que os próprios poetas chamaram Estige, é que o que é mais antigo é o que merece maior veneração, e o que é mais venerável é empregado como juramento. É evidente que Platão, em 10 e em outros passos da sua obra, não fala inteiramente a sério ao considerar Homero como precursor da ideia de fluxo, concepção atribuída a Craclito. Por isso não podemos ter a certeza do exato valor por ele conferido ao passo homérico sobre Oceanos. Aristóteles, como óbvio, levou-o a sério e a antiguidade posterior, conlhe-a na sua autoridade. 10 aceitou Oceanos e Tétis como representativos de uma teoria cosmogônica primitiva, visto Eudemo ter citado o mesmo passo, evidentemente na esteira de Aristóteles em 11. Na sua história peripatética da teologia segundo sabemos a discrepância do escritor neoplatônico Damácio na última frase de 16. Confira. Filodemo em 17 e Atenegoras 18, p. 20 Schwartz, DKIB 13, Plutarco de Is. Eosir. 34, 364d, vai ao ponto de admitir que Homero, bem como Tales, deve ter recebido a ideia do Egito. Tem-se admitido com frequência que há uma outra e mais antiga categoria de testemunhos referentes à importância cosmogônica de Oceanos, nomeadamente a poesia órfea primitiva. 12 Platão Crátilo 402b12, como diz Homero, uma vez mais, Oceanos progenitor dos deuses, e a mãe Tétis, e penso que também Hesíodo. Também Orfen afirma algures que Oceanos de Bela Corrente foi o primeiro a iniciar os casamentos, ao desposar Tétis, sua irmã pelo lado materno. 13 Platão Timeu 40-de. Devemos acreditar naqueles que primeiro falaram, naqueles que foram, segundo as suas próprias palavras, progenie dos deuses, e que, suponho eu, devem ter conhecido bem os seus próprios antepassados. Oceanos e Tétis eram filhos de Gê, terra, e de Urano, céu, e seus filhos foram Forces, Cronos, Réia e seus companheiros. Mas os dois versos órlicos citados em 12, apesar de plenamente estabelecidos ao tempo de Platão, nem sequer devem remontar ao século VI a.C. Veja-se, contudo, mais adiante, pp 24 ISS, para novos testemunhos de crenças pórficas relativamente antigas. Em qualquer dos casos, o ponto de vista por eles expresso não apresenta necessariamente uma grande diferença do da teogonia de Hesíodo, conforme Platão possivelmente se deu conta. Nesses versos, Oceanos,
Tete e seus demais titãs nasceram de Gaia e Urano numa fase relativamente tardia do ponto de vista da produção cosmogônica, mas é no seu tempo que tem início a reprodução regular, por meios bissexuais, de figuras inteiramente individualizadas, em oposição aos componentes do mundo, como o Tártaro ou o Ponto. O trecho 13, cuja expressão progenie dos deuses mostra que Platão está a descrever uma ideia órfica, indica que, segundo essa visão, Oquianos e Tétis foram os pais dos titãs, entre os quais se inclui o par Cronos e Reia, teogonicamente fundamental, e não seus coevos, como na teogonia. É esta, provavelmente, uma outra razão para o Protos nos versos órficos de 12. Oquianos e Tétis constituem o primeiro par completamente antropomorfizado, anterior sequer a Cronos e Reia. Hesíodo atribuíra menos importância a Oquianos do que seria razoável esperar, em vista, sobretudo, dos bem conhecidos passos homéricos 8 e 9. Por isso, é provável que as versões órficas tenham corrigido a versão hesiódica até ao ponto de situarem Oquianos e Tétis uma geração antes dos titãs. Não há provas que demonstrem a existência na Grécia, numa data relativamente recuada, de uma doutrina sistemática referente à prioridade cosmogônica de Oquianos. Hesíodo não fornece indicação alguma dela, e as conjecturas posteriores baseiam-se, segundo parece, em dois passos homéricos excepcionais, que nos foram legados como única prova direta de qualquer teoria cosmogônica do gênero. É possível que esses passos não pretendessem significar mais do que a essencialidade da água para a vida, muito embora um tal conceito fosse bastante de estranhar. Vimos já, na seção 1, que a ideia de um rio oceano circundante pode bem ter sido adaptada de crenças egípcias ou babilônicas. Dessas crenças fazia também parte a ideia de que o mundo se originou a partir da água primeva. Veja-se N1 na P6, os passos homéricos isolados podiam, por conseguinte, ser uma referência a esta suposição básica, originária do Próximo Oriente. O conceito do rio circundante tinha sido, evidentemente, assimilada pelos gregos numa data muito mais antiga.